Amém? Então vamos à leitura do texto. Agora é para começar, irmão. Está na rede ali, daqui a pouco vai entrar na internet. Glória a Deus, vamos lá. O tema da minha mensagem é vento impetuoso. Atos 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, aonde estavam assentados. Vamos ler mais uma vez? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa aonde estavam assentados. Interessante porque esse texto diz que o som veio do céu, não veio do norte, não veio do leste, nem do oeste, e nem do sudeste, mas o vento veio de cima para baixo, na vertical e não na horizontal. A gente sabe da capacidade de um vento. Tornados, furacões, têm capacidade de destruição em massa. Eles arremessam, um furacão arremessa um objeto, uma casa, a quilômetros de distância. Tem capacidade de destruir tudo. Só que esse vento aqui não foi um vento destruidor, foi um vento para trazer ordem ao caos. Vamos dizer essa frase? Foi um vento para trazer ordem ao caos. Então, o vento trouxe o Espírito. O que a gente precisa entender? A festa de tabernáculos para nós não é simplesmente um ritual, copiando alguma outra religião, até porque nós entendemos que as festas bíblicas foram dadas ao povo de Deus, e não a uma nação específica, a um povo específico. Eu preciso voltar com você um pouquinho na história, porque a Páscoa aconteceu no Egito, o Pentecostes aconteceu no deserto. Vamos dizer juntos? A Páscoa aconteceu no Egito, o Pentecostes aconteceu no deserto. Pentecostes aconteceu 50 dias depois da saída do povo do Egito. E não tem coincidência nenhuma, porque 50 dias depois que Jesus passou pela cruz e ressuscitou, cumpriu-se também o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado. Esse texto que nós lemos é exatamente esse momento, porque eu acredito que o Pentecostes foi o encontro entre Deus e o seu povo. Então, sem a Páscoa não haveria Pentecostes, sem Pentecostes não haveria conversão, sem conversão a obra da cruz não teria significado algum. Então, antes de falar da Páscoa, já se falava do Pentecostes. Olha Êxodo do capítulo 5, versículo 1. Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa onde? No deserto. Esse texto aqui, olhe para mim, foi o primeiro encontro entre Moisés com Faraó. Então, para nós, Pentecostes tem a origem no cenáculo. Para o judeu, Pentecostes é a celebração da Torá, é o recebimento das leis. Agora, irmãos, Faraó fez de tudo para que essa festa não acontecesse. Foram dias de negociação, até que Deus precisou intervir e envia as 10 pragas sobre o Egito. E você sabe muito bem que a primeira praga foi de sangue, e a última praga também foi uma mortandade que aconteceu no Egito. Houve derramamento de sangue. É interessante porque a festa, ela não poderia ser no Egito. Eu perguntava para Deus, por que não poderia ser no Egito? Porque quem é escravo não tem motivo para celebrar. Diga comigo, quem é escravo não tem motivo para celebrar. Por isso que para nós esse entendimento, ele é tremendo, porque a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia vai dizer que se pois o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Então só quem é livre tem motivo para celebrar. Quem é livre aí, diga glória a Deus, dá um grito de vitória na presença do Senhor aí, meu irmão. Você pode dar um aplauso a Ele se você é livre. Agora, por que houve muita resistência? Você já percebeu que os projetos que envolvem a obra de Deus, qualquer coisa que você se dispõe a fazer para Deus, aparece resistência de todos os lados?
Faraó fez de tudo para impedir o povo de sair do Egito. Só que Faraó encontrou alguém à altura, irmão. Moisés era alguém resiliente, alguém testado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a guerra se levantar contra você, haja como um guerreiro e não como uma vítima. É como diz, né? Entre na tempestade com uma tempestade. Encare os seus desafios, mas sabendo que você foi treinado no exército de Deus na terra. Você é um soldado de elite, de alta performance, aonde o Espírito Santo te empoderou nessa terra, para que você possa atravessar tudo aquilo que vier sobre a tua frente. A primeira coisa que eu quero te ensinar, até que o de repente aconteceu. Vamos dizer juntos essa frase? Até que o de repente aconteceu. Pastor, não estou entendendo. Como assim? Do nada? Não, irmão, não é do nada. Não se engane, porque até o de repente dá trabalho. Porque tem gente que acha que é do nada, pastor, é do nada. Não, não é do nada, irmão. Até o de repente dá trabalho. Porque se você olhar no texto, havia uma instrução de Jesus. Eles precisariam estar no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma motivação, com a mesma expectativa, para que a promessa se cumprisse, porque o Espírito não viria sobre alguns, mas sobre aqueles 120 que estavam onde? No lugar pelo qual Deus havia designado. Então não era um lugar, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu quero, é o que Deus tem para mim. Irmão, todo mundo quer viver Joel 2. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, meus servos e minhas servas profetizarão sinais, prodígios, maravilhas, mas não querem pagar o preço pela espera, mas não querem pagar o preço pela santidade, não querem esperar o sim de Deus, não querem submeter a palavra, não querem submeter uma autoridade pastoral, não querem orar. Eu quero sobrenatural. Mas o sobrenatural é reflexo do natural, irmão. Eu faço o natural e Deus faz o sobrenatural. O que acontece é que a experiência de Atos 2 é uma espécie de Monte Sinai, porque lá também aconteceu sinais, trovões, relâmpago, som de chofar, o monte fumegando, né? E ali a voz de Deus descendo, né? Sobre o povo, era uma voz perceptível. Por quê, pastor? No Sinai Deus liberou a palavra, no cenáculo Deus liberou o Espírito Santo. Quem está pronto para receber nessa noite? Ou você resolve, irmão, e se posiciona diante da tua geração, ou é a tua geração que vai ter que lutar por aquilo que você decidiu negligenciar. Eu não quero comprometer o futuro da minha geração por decisões erradas na vida, movidos pela carne, pela carnalidade, esse espírito herodiano que está dominando essa geração. Pessoas que já foram instrumento de Deus na terra e que hoje já não se movem mais, e que hoje entrou na anestesia de uma vida paralisada, pessoas que estão debaixo de argumentos que não vai funcionar diante de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você precisa receber essa palavra hoje e deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Deixa o Espírito Santo governar você. A primeira coisa que Deus fez depois que o povo saiu do Egito foi restaurar a identidade daquele povo, porque Pentecostes aponta para esse batismo de uma nova identidade, nova criatura, formados, né, à imagem e semelhança de Jesus. Então a primeira coisa que Deus fez depois que tirou o povo do Egito foi restaurar a identidade daquele povo. Por quê, pastor? Eles eram escravos, pensavam como escravos, viviam como escravos. Você imagina a mãe de uma criança, quando recebe a notícia de que Faraó havia emitido um decreto que mataria todas as crianças, irmãos. Você imagina o desespero dentro de uma casa. Imagina aquelas crianças que nasceram debaixo da escravidão do Egito. Essa geração, ela não entrou na terra prometida, porque a escravidão pode comprometer o futuro de uma geração. A escravidão do Egito
representa o pecado nos dias de hoje. O povo estava debaixo de muitas sequelas emocionais, abusos, sem vínculos afetivos, feridas na alma, rupturas familiares. Então foi preciso trazer muita cura para que houvesse uma restituição completa. E eu creio em nome de Jesus que Deus está falando para alguém aqui nesse lugar: eu tenho cura para você, eu tenho resposta para você, eu tenho promessa na tua vida, eu quero cumprir o meu propósito sobre você. Todo ser humano nasceu para ver coisas sobrenaturais, irmão. Existe uma sede, um desejo no nosso coração para ver e viver o sobrenatural. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração de quem? Do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o homem por si só, ele não consegue enxergar a obra de Deus. O homem, a mulher, por si só, não consegue se autoconvencer em relação à obra de Deus, à palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo que revela para nós toda a verdade sobre a eternidade. Agora entende, ou você vai canalizar esses desejos e essas vontades para o sobrenatural, ou você vai canalizar para coisas erradas. Por isso Deus quer restaurar você por completo, suas emoções, seus sentimentos, para você não se tornar refém. Deus não vai desperdiçar aquilo que Ele vai te dar, por isso Ele vai nos restaurar primeiro, para depois Ele encher o vaso, irmão, porque Deus não trabalha com desperdício. Diga comigo: o céu não trabalha com desperdício. Ou você vence o pecado, ou o pecado vai vencer você. E aquilo que me vence, logo eu me torno escravo daquilo. Romanos 7,18. Eu sei que nada de bom habita em mim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Você está entendendo a luta, irmão, que a gente está enfrentando? Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que eu não desejo. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós? Que se você tentar vencer a carne na força do braço, você não vai conseguir. Mas se você se permitir nessa noite ser cheio do Espírito Santo na tua vida, pode ter certeza que nada e ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. Paulo está nos ensinando: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal toda hora está diante de mim se apresentando. Mas é você que decide, meu irmão, é você que decide o fim que você quer ter nos projetos de Deus para a tua vida nessa terra. Deus já desenhou tudo, você só precisa crer, tomar posse da palavra. É um posicionamento espiritual. Não tem neutralidade no mundo espiritual, ou é de Deus ou não é, é santo ou é profano, é de Deus ou é do outro lado, irmão, ou é luz ou é treva. Não tem meio termo no mundo espiritual. Eu já decidi, irmão, eu quero ser luz para a minha geração. A Bíblia me chama de sal da terra e luz do mundo, irmão. Que coisa tremenda, né? Deus te chamou nessa terra para fazer a diferença na vida de alguém. Agora tome muito cuidado, irmão, porque o mal toda hora está batendo, e se você não vigiar hoje, você perde a benção rápido. É uma distração, é suficiente para roubar tudo, irmão, na vida de uma pessoa. Uma distração, você joga tudo por terra, algo que você demorou anos para construir. Uma distração, é só uma visitazinha, numa paginazinha dessa, é só uma olhada. Você é carnal, você é humano. Deus vai te entender. É só, entendeu, irmão? O nome disso é sofisma. A pessoa começa a acreditar que a mentira é uma verdade, e aquilo ali a pessoa passa a ser uma prática, um estilo de vida de uma pessoa. Por isso que o meu segundo ponto é esse aqui, ó. Primeiro, quebrantamento,
depois a plenitude. Vamos dizer juntos, primeiro quebrantamento e depois a plenitude. Você quer a plenitude de Deus? Quem quer a plenitude de Deus? Primeiro quebrantamento. Quando Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, na primeira subida, ele teve que descer, quebrou as tábuas, por causa da atitude de idolatria do povo. Eles levantaram um bezerro de ouro. Você sabe que naquele dia morreram 3.000 pessoas, porque Moisés se indignou. Deus deu um decreto, emitiu um decreto para punir aqueles que eram idólatras, e separou das 12 tribos, 3.000 pessoas morreram naquele dia, porque os levitas foram convocados, e a partir dali houve-se uma diferença, fez-se uma separação entre aquilo que é santo, entre aquilo que é profano. Só que lá em Pentecostes, irmão, você vai ver que é uma resposta de Deus para esse tempo, para essa palavra, porque lá 3.000 morreram. Na primeira pregação de Pedro, em Atos do capítulo 2, 3.000 nasceram de novo. É uma resposta de Deus para aquele povo e para essa geração. Eu creio nisso, irmão. Ele sobe, passa 40 dias no monte recebendo as tábuas que Deus escreveu. E o que é que eu aprendo com isso? O verdadeiro estado da plenitude vem depois da onde? Do quebrantamento. Irmão, nós somos a geração profética. Diga comigo, levante a tua mão e diga: eu sou a geração profética, a geração do avivamento, a geração do arrebatamento. Nós somos a geração profética, a geração que vai ver a volta de Jesus. Quantas profecias têm se cumprido, irmão? A nação de Israel nasceu em 1948. Em 1967, Jerusalém foi tomado, né? E a partir dali, Israel estabeleceu como a sua capital. Nós temos visto as profecias se cumprindo no nosso tempo. Nós estamos presenciando a plenitude dos dias se cumprindo. Eu creio na volta de Jesus. Jesus está voltando. Tudo vai ser colocado em ordem, irmão. Eu não sei o que se levantou contra a tua vida, mas Deus manda dizer para alguém aqui: eu não sei o que se levantou contra a tua vida, eu não sei qual é o caos que se instalou, mas eu creio, irmão, Deus vai colocar ordem nas coisas a partir de hoje. Toma posse dessa palavra. Tudo vai ser colocado no seu devido lugar, porque na sua primeira vinda Jesus foi rejeitado. É como se nós quebrássemos as tábuas, quebramos a aliança, expulsamos o que Deus nos entregou, mas a sua segunda vinda é comparado às tábuas da lei que Moisés recebeu pela segunda vez. Assim, esperamos pela plenitude da vinda do Senhor, mas nós já vivemos a sua palavra, porque Pentecoste não é só um dia, não foi só um evento para um grupo numa sala de oração. Pentecostes foi uma promessa que se cumpriu a nível universal. No Pentecostes, o que aconteceu é que, a partir de Pentecostes, se tornou um marco zero para os discípulos de Jesus, que estavam desistidos, quebrados, desesperados, achando que tudo havia acabado, que tudo havia se perdido, mas a chegada do Espírito Santo veio restaurar a esperança e trazer de volta o desejo pela presença de Deus. Eu não sei quem está entendendo essa palavra aqui hoje, mas eu sei que alguém está entendendo. Deus vai restaurar novamente a tua experiência com a presença dEle. Você vai voltar a ter a alegria da salvação, você vai voltar a se alegrar na presença do Senhor. Um culto desse aqui, irmão, você vai sair embrasado para a casa de Deus, para a sua casa, na presença de Deus. Pentecostes é um mergulho no transbordo do poder de Deus na sua vida, irmão. Quem quer transbordar, diga amém. Agora tome muito cuidado. Deus não pode encher vaso rachado. Deus não pode encher vaso rachado. Por isso a minha oração hoje: Senhor, se for preciso, quebra a minha vida e refaça de novo. Mas eu não quero perder um segundo da minha vida com a distração das coisas desse mundo. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Eu creio. Os homens que Deus quis usar receberam dessa unção real, transferida, não para quebrar não para desperdício, porque até o teu corpo tem unção, irmão.
A Bíblia diz que os ossos de Eliseu ressuscitou morto. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, que o lenço de Paulo fazia milagres. Essa experiência Deus quer nos dar. Agora preste atenção, o mundo espiritual vê e reconhece a unção de Deus sobre a tua vida. Agora, quando Jesus recebe o Espírito Santo, Jesus veio fazer o bem, curar os enfermos, libertar os cativos, realizando milagres. Veja aqui que essa é a glória de Deus que se manifesta. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Você quer o Espírito Santo na sua vida? Dê um motivo para Deus. Qual é o motivo nessa noite? Um dia eu fiz essa oração para Deus. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ter o Espírito Santo. E eu me lembro que muita gente ficava dando pitaco, irmão. Achei, não, tu vai ser batizado quando tu ficar 1 hora de joelho. Irmão, 1 hora de joelho, nada. Não, tu vai ser batizado, você tem que participar das consagrações de sexta-feira. Eu ia para a consagração de sexta-feira. Nada, irmão. Aí não, você tem que ir para o monte. Você não está indo no monte. Ah, é? Monte, irmão? Fiz 21 dias de monte, direto. Eu chamei o pastor da igreja, vamos para o monte, 21 dias direto. Nada. Teve um dia, nós estávamos no monte orando, e era um grupo de jovens, o nosso líder, né, pastor, irmão, começamos a orar, e de repente começou a chover muito, e chovendo, eu já estava meio assim, quando eu abri o olho, eu olhei para ele, ninguém abriu o olho, irmão, aquele monte de água caindo, eu falei, esse povo está espiritual demais, irmão, fechei o olho também, e aí eu comecei a tentar falar umas línguas, chega, eu falei, não saía disso, irmão, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Até que, de repente, eu na minha casa, ao lado da minha esposa, tinha acabado de fazer o meu devocional, irmão, já pregava, já ministrava louvor, evangelizava, já fluía na presença de Deus, ministro louvor, só que eu queria uma experiência a mais, e a pastora ficava assim para mim, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo? Não, você não está entendendo, é que você não entende. Eu ficava bravo com ela, até que um dia, irmão, o de repente aconteceu, dentro da minha casa, fiz o meu devocional, vai eu dormir, naquela noite, irmão, eu conto com temor de Deus, tá? Fico arrepiado, porque foi uma experiência que mudou a minha vida para sempre. Você quer isso? Você quer viver isso, irmão? Para quê? O que você vai fazer com isso? Eu me lembro que eu sofri um arrebatamento de espírito, irmão. Apaguei e comecei a ver coisas no mundo espiritual. Deus abriu a janela mesmo a visão para o mundo espiritual, né? E ali, quando eu voltei para a terra, eu não era mais a mesma pessoa. Sabe por quê, irmão? Uma experiência com Deus pode mudar tudo. Eu me lembro que eu acordei, ela tremendo, eu tremia, irmão, constrangido, chorava muito. Vanilda quase nunca me viu chorar, sempre fui meio duro na queda, irmão. Isso aí não ajuda em nada, né, irmão? Porque a gente ouve, né? Homem não chora, homem não chora. Irmã, olha para mim, não fica falando para o teu filho, engole o choro, menino, engole, choro não se engole, irmão. Choro foi feito para chorar. Engole o choro, menino, homem não chora. Aí o menino cresce acreditando, homem não chora. Aí vai para o casamento, todo durão, não consegue pedir um perdão. Não, minha mãe falou que homem não chora, homem tem que ser macho. E quem disse que choro não é sinônimo de macheza? Vou usar esse verbo, nesse termo. Quem disse que não? Aí ela, o que foi? Eu não conseguia contar, eu tinha medo de contar o que eu tinha vivido, irmão. Eu fiquei constrangido com o que eu vi. Eu não me sentia digno de ter visto o que Deus me mostrou, eu não me sentia digno. Porque eu falei, quando eu voltei para a terra, as coisas não eram mais do mesmo jeito aqui dentro, não é aqui fora, irmão. As coisas não eram mais do mesmo jeito aqui dentro. Aqui fora estava tudo no mesmo lugar, mas aqui dentro aconteceu uma revolução, irmão. Aí fomos para a sala orar. Ela me arrastando, eu vindo quase arrastado, dobramos o joelho e começamos a orar. E vamos orar, vamos orar. Eu sei que era uma volta de meia-noite, pouco 1h da manhã, foi até 6h da manhã, irmão, e profetizando. E ali eu comecei, a primeira vez que eu orei em línguas, foi naquela noite. Ali, de fato, houve um batismo, que eu não entendia. Eu achava que o Espírito Santo é quem convence o homem.
Ninguém nessa terra se convence por si próprio. O homem não tem essa capacidade. É o Espírito Santo que nos convence. Agora, os dons espirituais é outro nível, irmão. Então o que eu recebi foi um batismo de dons espirituais. Que eu não entendia, ninguém explicava o negócio direito. Depois que eu fui entender, e eu ensino isso na escola de dons. O Espírito Santo está em você. Agora Deus quer trazer um transbordo sobre a tua vida. Quem quer receber, diga amém. Batismo de dons. Aí eu fui tomar banho em casa e comecei a cantar. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte, seja adorado. Irmão, a primeira vez que eu tentei escrever uma música para o grupo das irmãs da igreja, eu fiz uma música para vocês cantar. Lembra que tinha aqueles congressos das irmãs? Aí eu fiz a música, né, antes disso acontecer. Quando eu cantei a primeira estrofe, a irmã falou: irmão, deixa isso para outro dia que a gente já tem uma música aqui para cantar já. Obrigado, tá, irmão? Irmão, voltei para casa, mas eu não desisti. Aí comecei a compor. Eu nunca tinha composto música nenhuma. Eu compus 9 canções do primeiro CD da Saranda Terra Ferida. Eu nunca tinha composto nada. Irmão, comecei a orar as pessoas, e Deus começou a me dar na oração, palavra de conhecimento, esse dom, a vida da pessoa. Aí comecei a orar em línguas. Irmão, foi tudo num pacote só. Deus falou: você quer? Então me dá um motivo. Eu dei um motivo. Ele: agora sim, agora você começou a conversar sério comigo. Quem aqui nessa noite tem um motivo para Deus, irmão? Deus vai te pegar, irmão. Ele vai te pegar de jeito. E vai ser na alta madrugada, como diz a Ludmilla: alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chama. Lembra, irmão? Bota lá o louvorzinho para tocar e vai buscar a presença de Deus. Ali naquele dia, eu tenho um antes e depois da minha vida. Eu acho que foi abril de 2023. Abril de 2023. Nunca mais, irmão, eu consegui ser a mesma pessoa. Você está pronto para fluir nessa noite? Eu já estou terminando. Então o derramamento do Espírito Santo empodera pessoas para fazer o bem. Você quer o Espírito Santo para quê? Para fazer o bem. A terceira coisa: eu quero ver a tua glória. Vamos dizer forte isso? Eu quero ver a tua glória. Aí, vamos lá, de novo. Eu quero ver a tua glória. Você está pronto, irmão? Olha o versículo de Êxodo 12, 18. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Ó Senhor, na sua presença, tenha misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Quando Moisés pediu para mostrar-me a tua glória, a resposta de Deus para Moisés, sabe o que foi, irmão? Não tem nada a ver com o que ele havia pedido. Então aqui é muito maravilhoso, é especial. Vamos ver como se experimenta a glória de Deus pela sua bondade. Quando a gente vai traçar um paralelo entre o Sinai, o Monte Sinai e o Monte das Bem-aventuranças, é o que está acontecendo aqui. Fica claro que a glória de Deus é expressa em sua bondade. Em sua bondade, a glória que Moisés viu no monte é a mesma que Cristo nos chama a refletir nesse tempo. Então o que Moisés viu no mundo, o que Moisés viu no monte, o mundo precisa ver em você. Porque quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Curar os enfermos, libertar os cativos, realizar milagres. Então veja que isto é a glória manifesta na sua bondade. Durante 40 dias Jesus andou sobre a terra. Quando ele ressuscita, durante 40 dias ele anda sobre a terra. Ele apareceu a muita gente, pregando a palavra, animando o coração dos discípulos, mostrando a prova da ressurreição, gerando expectativa no coração do povo. Então Jesus não desistiu dos discípulos do caminho de Emaús. Lembra daquela história? Daqueles 2 discípulos que voltaram para casa chorando, reclamando. Quer saber de uma coisa? Nós vamos abandonar tudo. Jesus não desistiu deles, porque o Espírito Santo era uma promessa. Em Êxodo, no 19, 10 diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e congrega-o hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes e estar pronto para o 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Então estejam prontos para o 3º dia,
Porque o terceiro dia aponta para o Pentecoste, né? O que eu acredito, irmão? Que quando o poder de Deus vem sobre a vida de alguém, pode ter certeza que você vai ser levado e tomado de uma autoridade como em nenhum outro tempo na tua vida. Uma coisa eu aprendo: o Espírito Santo não manipula ninguém. O Espírito Santo é santo. As coisas de Deus são claras e verdadeiras. Tudo que traz confusão não vem de Deus. Se você precisa de um avivamento pessoal, onde é que isso pode acontecer na sua vida? Porque Deus, muitas das vezes as pessoas acham que Deus nos trata no coletivo, mas Deus primeiro nos vê como indivíduos. Depois que Pedro experimentou o avivamento de Pentecostes, nunca mais ele pensou, irmão, em negar Jesus. Porque ninguém consegue sobreviver e nem manter a sua fé em alta, sua motivação correta, sem a presença do Espírito Santo. Fica de pé comigo nessa noite. Spurgeon dizia uma coisa: a salvação é dom de Deus. O Espírito Santo é o agente que aplica esse dom em nós. Quem quer receber, diga amém. A Bíblia diz em João 14:17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado, pastor? Ele nos revela a santidade de Deus, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Da justiça, porque ele nos revela a santidade de Deus, porque o pecado, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o Espírito Santo nos convence do erro. Ele nos mostra a necessidade de nos reconciliarmos a Deus. Ele nos convence da justiça, porque ele nos mostra que haverá um dia em que todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo e daremos conta das nossas obras. E da justiça, ele revela a santidade de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Agora fique tranquilo, porque o Espírito Santo nessa noite, ele quer acender a chama do teu coração. Você pode colocar a mão sobre o teu coração nessa noite. Diga comigo: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu preciso de uma experiência real com a tua presença. Diga: Espírito Santo, eu quebro todas as resistências da minha vida para receber o teu fluir e o teu mover. Nós vamos adorar nessa noite, e você também vai adorar aí no teu lugar. Começa a falar com Deus. Vamos, gente. Vai dando glória a Deus aí no seu lugar, irmão. Quando você dá um glória a Deus, você está dizendo sim para Ele. Quando você dá um aleluia, você está dizendo: eu concordo, eu quero essa presença, eu quero esse mover na minha vida. Ninguém consegue suportar, irmão, sem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o fôlego de Deus em nós, é o ruach, aquilo que foi soprado lá sobre o homem, e o homem perdeu. Agora o Espírito Santo foi soprado nesse vento impetuoso, encheu novamente o nosso coração de esperança e de expectativa pela glória que está por vir. Receba nessa noite dessa presença, em nome de Jesus. Vamos adorar.